Olá! No programa de hoje você vai conhecer um jogo eletrônico que foi desenvolvido em Caratinga. Teseu, o herói mitológico, conta de forma interativa uma história tradicional da mitologia grega. Nesse jogo, o protagonista enfrenta diversos obstáculos na luta contra o Minotauro, uma criatura metade homem, metade touro. Quem conta pra gente os detalhes da criação do jogo é o Cleison Rodrigues, idealizador do projeto. Ele é formado em letras, trabalha como músico e estuda filosofia, mas para essa iniciativa aprendeu também sobre programação. Tinha um rei de Creta, na ilha de Creta, e ele exigia que a cada 7 ou 9 anos fossem enviados 7 jovens, 7 mulheres e 7 homens. No meu jogo eu baseei em 7, mas não tem um número correto não, porque na mitologia varia um pouco, né? Aí são 7 jovens e 7 mulheres, e aí nisso eu coloquei no meu jogo. São 7 pessoas que estão mortas lá dentro, que precisam ter a alma salva. Na história não tem isso, aí eu peguei isso da história e coloquei. E na história da mitologia grega também, não relacionado ao conto do Minotauro, mas você sabe que na mitologia grega tinha uma história de que quando a pessoa morria, tinha que colocar 2 moedas nos olhos para liberar, para quando a pessoa chegasse em Hades, ele pudesse pagar o barqueiro, né, o Caronte. E aí eu coloquei isso no jogo, que aí quando ele pega esses monstros lá, eles vão levantar para lutar contra ele, que na verdade são até os amigos deles, atenienses, né, do herói do Teseu. E nisso aí ele tem que matar eles, enquanto ele não coloca 2 moedas nos olhos dos zumbis lá, eles não morrem, então eles vão ficar ressuscitando eternamente. E aí a missão dele lá no jogo basicamente é essa, salvar esses atenienses e acabar com esse sacrifício que tinha de 7 ou 9 anos lá. E nisso aí tem a princesa Ariadne, né, que conta lá também, que se apaixonou por ele, foi amor à primeira vista lá, se encantou e ajudou ele no labirinto. Que ela deu para ele, na história, uma linha de lã lá para ele ir desenrolando, à medida que ele fosse entrando, ele ia desenrolando a lã. E nisso aí foi que ele conseguiu voltar, porque ele não conseguiria voltar caso ele não fizesse isso, porque o labirinto foi feito pelo, era como se fosse o maior inventor da época, era o Dédalo. E o Dédalo fez o labirinto de uma forma tão astuta que ele nem ele quase conseguiu sair do labirinto. Ele e o filho dele, o Ícaro, né, que tem um conto do Ícaro que voa perto do sol e tal. Aí, nisso aí eu coloquei também lá, tem uma linha que ele vai, sempre que ele toca uma harpa lá na estátua de Apolo, que era o deus da música, aí ele vai tocar a harpa e vai aparecer uma linha assim que vai guiar ele. Aí nisso ali ele vai entrar, tem uns obstáculos para ele, né, uns fincos lá para matar ele, tem uns 3 quebra-cabeça para resolver, tá bem complicado. E ali ele vai passar até chegar no centro, que é onde está o Minotauro. O Minotauro não era filho do rei, ele era tipo uma vergonha para o rei de Creta, né? Porque foi a esposa dele que teve uma traição, que teve o Poseidon que deu um boi, um touro na verdade, um touro para sacrifício, o rei de Creta não quis sacrificar, a rainha se apaixonou pelo touro e teve um filho, que é o Minotauro. Aí nisso aí lá tá o Minotauro no meio, ele vai matar o Minotauro e tem que voltar. Aí quando ele volta ele ainda tem que ir salvando e tal, tem bastante coisa. Então acho que é basicamente isso, da história acho que é basicamente isso. Essa história foi a partir de um amigo meu que ele teve a ideia de fazer um jogo, muito viciado em videogame, e eu não era. Eu tinha parado de jogar na época do Super Nintendo, minha época foi Super Nintendo, eu parei lá e só joguei mais ou menos o PlayStation 1 e o 2, Deus da Guerra. E aí esse amigo meu deu uma ideia, ele falou que era pra gente fazer um jogo, para fazer um teste lá de público, se dava um público e tal, e lançar até de graça pra ver isso. E aí eu conheci a mitologia e falei pra ele. Na verdade foi falando várias ideias, ele gostou dessa, né? Eu fui falando pra ele várias ideias de mitologia egípcia, um monte de trem. Eu gosto bastante de ler mitologia e história de religiões. Aí fui falando pra ele história de religiões, mitologia, coisas de ficção científica, e a gente conversa muito sobre isso. Aí ele gostou dessa do Minotauro. E aí nisso eu fui explicando pra ele não conhecia bem. Aí fui explicando, ele gostou, só que ele desanimou, não teve problema lá e tal. Na casa dele, ele teve que parar, ele não continuou no projeto, eu peguei. Aí eu fui do zero ali e fui aprendendo, como é que eu vou fazer o jogo? Aí depois eu fui entender que tinha as engines, que são os motores de jogo, né?
e fui aprender, mas não sabia nem abrir o programa. Aí eu fui abrir o programa e vou tentar fazer o boneco andar. Aí eu fiz o boneco andar, opa, aí já dá para mexer. Só que não sabia o desafio que tinha pela frente, aprender programação, aprender um pouco de animação, aprender sobre game design, que eu nem sabia o que era, que é a área toda do projeto do jogo, fazer sobre as armadilhas, os objetivos do jogo, recompensa e tudo, então não sabia nada. Aí comecei a pesquisar sobre isso. A mitologia foi a partir, acho que mais depois que eu comecei a ler filosofia, que aí eu peguei, foi depois de filosofia mesmo. Aí que eu comecei a ler muito sobre filosofia, aí peguei algumas coisas do Nietzsche, e aí ali eu fui pegando, entrando na parte de religião também, na história das religiões. Eu comecei a ler sobre Joseph Campbell, o Mircea Eliade, que é o maior de todos, né? E aí eu fui pegando história das religiões no geral, mais a história das religiões, né? História das religiões, religiões egípcias, da Mesopotâmia, religiões dos celtas, religiões de alguma coisa indígena, mas bem pouco ainda que eu peguei. Até quero tentar pegar alguma coisa para ver se talvez se rende um jogo e tal. Mas eu gosto muito sim de histórias das religiões no geral. Não só das religiões antigas, mas religiões atuais também, né? Religiões tipo candomblé, religiões cristianismo, história do cristianismo, islamismo. Aí tem muito livro disso aí. E isso sempre rende muito em jogo, assim, sempre tem, igual tem um Deus da Guerra. Aí tem vários jogos que eles pegam isso, né? Porque tem o mito do herói, o mito do herói ele é tanto usado que é baseado em Joseph Campbell. Tem um livro, O Mito do Herói. E ele fala sobre a etapa do personagem se transformar em um herói. Isso é usado tanto em videogame, é muito usado no game design, depois eu fui ver isso, e em filme também, né? Que eles usam muito em filme a história do herói que recusa no princípio, aí depois ele vai ver lá os obstáculos, aí vai superar os obstáculos, aí vai vencer lá a batalha dele e tal. Então assim, é meio que aquele clichê ali, né, do herói. O mais pesado foi a programação, porque eu não sabia nada, eu fazia mais ou menos ideia, assim, né? Porque a gente hoje tá ligado no computador, tudo é programação. Mas eu não sabia nada, assim, dos princípios de programação, eu não sabia nada. Então eu tive que começar a aprender do zero. Aí eu comecei a aprender lá aí a programação chama C#, né? Tem vários tipos de programação também, são linguagens. O negócio de falar inglês, alemão, então tem C# é uma linguagem, C++ outra linguagem. Aí tem vários outros tipos de linguagem, a Lua, que era usada também em jogos. Mas as mais usadas atualmente, C#, que é o programa que eu uso, que é um dos maiores motores de jogo, e tem também Unreal, que é o C++. Aí eu não sabia nada disso, fui aprender, não sei o que e tal. Aí entrei no canal do YouTube, que chama lá Professor Bruno, e ele ensinava um curso C#, o básico, assim, o que é a float, uma booleana. Aí, que é o mais difícil da programação, aí pra mim já não era tão difícil, que é a lógica. Que a lógica eu sempre tive facilidade com lógica. Mas o mais difícil foi decorar mesmo, o que era a booleana, a float, o int, não sei o que lá, esses termos de programação, né? Ali eu fui aprendendo, e aí o mais difícil é porque tem são chamados bugs, né? O jogo fica bugando, você faz o negócio, anda ali, aí na hora que ele anda, ele bate num caixote lá e agarra. Aí você tem que descobrir por quê. Aí às vezes é uma questão da lógica, aí você erra outra questão, às vezes até da programação, você erra um ponto e vírgula, dá tudo errado. Então esse pra mim foi uma maior dificuldade. E algumas coisinhas depois eu fui aprendendo, comecei a aprender mais esse ano, que é a animação. Que é você fazer a animação dos personagens e tal. Tô aprendendo, mas eu não vou aprofundar muito não, porque hoje você acha tudo pra comprar assim, então é capaz de eu comprar, ou se eu ganhar dinheiro, no caso, com esse primeiro jogo aí, pagar alguém, que é até melhor, né? Paga alguém, eu quero uma animação assim, sabe? Mas a minha ideia era mais aprender tudo, mais pra isso, pra eu depois eu só ver assim, eu quero animação assim, aí eu vou lá e ou compro, ou pego a pessoa lá que faz, entendeu? Mais pra isso. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem a segunda parte da entrevista com Cleison Rodrigues. Fique ligado. O assunto de hoje é o jogo Teseu Herói Mitológico, que foi desenvolvido em Caratinga e traz a adaptação de uma história da mitologia grega. No bloco anterior, o Cleison disse que não tinha muito conhecimento sobre programação e nem mesmo costumava jogar muitos videogames, mas que essa experiência serviu de escola e pode render outros jogos no futuro. O objetivo mais mesmo era passar por todo o processo de criar o jogo, aprender tudo isso que eu te falei, game design, programação, um pouco de animação, sobre também... O game design já pega tudo, mas aprender tudo isso,
Mexer também na engine, né, que é complicado, a engine lá também já é tipo um universo lá dentro dela lá. Aprender a postar na Steam e ter o jogo, que a princípio era só isso na verdade, que a princípio, igual eu te falei, com um amigo meu, a ideia dele era fazer o jogo até para lançar de graça. Só que eu vendo o cara lá, acompanhando um cara que ele tem uma empresa de jogos, e ele falou, não, você faz o jogo e por mais que seja assim, você tenta fazer o mais bem feito possível, lógico, e põe na Steam e tenta vender, nem que seja por R$1, 50 centavos, e tenta vender, para você passar pelo processo. Não interessa nem se vai dar dinheiro, é mais para passar pelo processo, para você saber como que é o lançamento, divulgação, todo o processo. Mas a minha ideia era mais aprender mesmo, aprender a fazer para depois pôr outras ideias em prática. Eu tenho ideias, o próximo jogo talvez eu faça ligado à ficção científica, alguma coisa com extraterrestre, sei lá, alguma coisa assim. Pensando em fazer alguma coisa que eu não vou demorar tanto, que eu consiga lá pegar já as coisas meio que ou comprar, pedir alguém para fazer, ou fazer lá o mais simples que eu conseguir, já que eu estou aprendendo um pouco da animação, eu mesmo fazer e pegar uma história dentro do game design, e pegar uma história que não seja tão complexa, de animar, de fazer programação, e fazer sobre ficção científica, com uns monstros, sei lá, um jogo de tiro também, que talvez, pelo que eu acho, parece mais fácil. Mas eu tenho eu tenho ideia de projeto, porque igual assim, esse jogo não era para eu ter feito, porque todo mundo que mexe com o jogo fala que você tem que fazer um jogo simples, que é tipo jogo de celular, de bolinha pulando obstáculo e tal. Então esse jogo ele é grande, ele é um projeto grande, por isso demorou uns 2 anos mais para fazer, sem contar assim as pausas, tudo que às vezes eu parei ele. Então ele é grande. Mas as ideias que eu tenho é só de jogo grande. Porque eu nunca fui de ficar jogando joguinho pequeno, joguinho de celular, nunca fui de ficar jogando muito não. Então, e eu tenho histórias assim que a princípio até pensei em escrever livro, alguma coisa assim mais pra frente. Aí eu pensei, não, vai fazer isso em jogo. Então tem uma história que talvez até ligada com a história das religiões, que seria no futuro distante. E aí ligado com religião, aí nem sei muito assim, não. Tem mais ou menos, mas não posso falar muito também não, porque tem que elaborar direito a ideia, sabe? A primeira ideia que eu tive foi sobre depressão, fazer um jogo ligado à história da depressão. Aí só que eu vi que já tinha uma brasileira que tinha feito, esqueci o nome dela também. Mas ela fez um joguinho que é tipo um livro, o jogo dela, aí vai passando, é muito interessante. E aí, só que o meu seria 3D, o meu seria uma personagem 3D, com depressão, e aí ela teria que superar aquilo ali. Então tem essas ideias também, de tentar meio que divulgar algumas ideias, assim, que seriam importantes, né, para debate, assim, e tal, sobre, sei lá, síndrome do pânico, também já tive uma ideia de fazer alguma coisa ligada à síndrome do pânico. E outras ideias também, sobre filosofia, ou talvez um jogo baseado meio que na história ali do mundo de Sofia, que eu acho interessante, talvez naquela linha ali do mundo de Sofia, da pessoa que vai descobrindo as coisas, né? Então eu tenho essas ideias assim de tentar pegar alguma coisa diferente também, não só ficar naquela mesmice de jogos, te tiro, não sei o que e tal, entendeu? E pegar alguma, porque essa área minha é chamada de jogos indies, né? Que projetos pequenos, de empresas pequenas. Os jogos indies estão muito nessa linha aí, que eles fazem jogos meio diferente do grande mercado, assim, que vende ali para bilhões, mas é só aquela mesma coisa, né? Jogo de tiro, é jogo não sei o quê, sei lá, guerra, tudo a mesma coisa, né? Ou é alienígena, mas é tudo a mesma coisa alienígena, não tem história ali. Alguns até tem, né? Tem alguns jogos bem bons assim também. Mas os indies, ele tem mais isso. Tem um jogo chamado The Last Day of June, que fala sobre um personagem lá que ele é paraplégico e tal, aí é um jogo bem legal. Se Caratinga tivesse mais pessoas aí que pegassem algumas áreas aí, depois a gente pudesse até trabalhar junto, né? Tipo, alguém que mexesse com animação, com um design, criação de cenário, sei lá. Tem várias áreas, dublagem. A dublagem, um inquilino meu lá, que ele já mexeu com som há muito tempo, que é o Baiano, ele fez a dublagem lá pra mim em português, ficou bom pra caramba. Então, assim, precisa demais, né? Muita gente, dublagem, precisa. Às vezes, hoje também 3D, tem animação 3D que você coloca um traje e ali, às vezes, você usa ator, você pode usar um ator para fazer uma cena, né? Uma cinemática, que é uma cena de filme mesmo. Então, é muita área, né? E quanto mais a gente estiver mexendo, melhor, né? E a indústria de games no Brasil, pelo que eu tô vendo lá, assim, ainda é muito pequena, né? Tem algumas empresas aí que estão, assim, crescendo e tal, em andamento e tal, mas ainda é bem pequeno. Comparando assim com os Estados Unidos, alguns países da Europa, é bem pequeno. Então, assim, se o Caratinga tivesse, melhor ainda, né?
Quanto mais gente, melhor. O jogo Teseu Herói Mitológico já está disponível na plataforma digital Steam. O endereço para acessar é store.steampowered.com. O Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.